Maravilha. Bom, gente, você sabe que tem algumas histórias que aparentemente elas são distantes, de mundos completamente diferentes, mas quando você vai olhar, elas pertencem ao mesmo universo de problemas. É uma coisa surpreendente. E eu estava vendo, a gente está discutindo nos últimos tempos vários assuntos, mas dois chamaram muita atenção. Um são as faculdades de medicina nota 1 e 2, que é uma barbaridade. O Brasil tem quase 400 faculdades, fizeram uma avaliação de 300 e tantas faculdades, 30% delas, 30% é uma coisa absurda, tiraram notas 1 e 2 ou seja, a quantidade de alunos que foram capazes de compreender o mínimo que o estudo exigia. Colocou algumas faculdades no nível 1, 2, 3, 4 e 5. Nível 1 e 2 é horrível. Outro dia, dando entrevista a esse respeito, um profissional de medicina e estudioso disse assim, a gente é muito generoso, né? Porque nem nível 3 a gente devia aceitar. Mas vamos ficar no corte que chamou a atenção do MEC, 1 e 2. Então, reserva. Você está cozinhando, reserva. Cortou a cebola, o alho, reserva. Faculdades 1 e 2. Esse é um fenômeno. O outro fenômeno que a gente discutiu à exaustão e vai continuar discutindo é o Banco Master. É o Banco Master. O que é o Banco Master? O Banco Master é uma casa bancária que fez certas escolhas no seu funcionamento e depois de 5 anos, 6 anos trabalhando desse jeito, o Banco Central foi lá e fechou. Esse é o Banco Master. A gente vai discutir isso também, a gente discutiu bastante. Pois as faculdades nível 1 e 2, a existência de faculdades nível 1 e 2 e a existência de bancos Master são parte de um mesmo fenômeno, uma doença brasileira, uma patologia, já que a gente está falando em medicina também, uma patologia. E a gente sabe qual é a patologia. É o seguinte, a gente tem muita rapidez quando a gente quer iniciar certas coisas e a gente tem uma dificuldade brutal, para não dizer uma incapacidade, de fazer as coisas funcionarem da maneira correta. Ou seja, fiscalizar da maneira correta. Fazer com que bancos operem do jeito certo, com que faculdades operem do jeito certo. E isso é para tudo que envolve, principalmente o Estado brasileiro. Principalmente o Estado brasileiro. E é incrível, porque se você olhar as regras impostas para o funcionamento de uma faculdade de medicina, elas são bem boas, bem boas. Não são as ideais, mas são bem boas. O problema é que a fiscalização é muito ruim. Então, dá para dar uma burladinha e eles dão uma burladona. No entanto, os donos das faculdades 1 e 2, vários deles, são bilionários, grupos bilionários. Fazem fortuna, apesar de exercer um trabalho de quinta categoria, explorando uma opção do Estado por, nesse caso, neste campo, ser frágil na fiscalização. Aí você vai para o setor financeiro, você vai para o Banco Master e você vê quais são as regras para o funcionamento de um banco. Olha, são exigentes, são complexas. Você não monta um banco, é difícil, dá trabalho. E o Daniel Vorcara não comprou um banco, ele comprou 6 bancos. O Banco Master surge de um primeiro banco que ele comprou, começou a operar em 2018, 2021 mudou o nome para Master, o ecossistema Master, 2021, 2023, 2024 ele comprou os outros bancos. Todas as vezes ele foi ao Banco Central. Olha, vem comprar um banco. Aí eles olhavam, faziam a avaliação e diziam, olha, você pode tocar, vai fundo, boa sorte, tá, menino? Aí ele foi lá e cresceu. Com o apoio do Banco Central. Com o apoio do Banco Central. Na gestão Roberto Campos Neto. E parte das compras aconteceu junto com o Gabriel Galípolo, que fazia parte da diretoria. Aí você pega
e ver o seguinte: então o Estado brasileiro é fraco? Não, o Estado brasileiro é seletivamente fraco. Porque quando diz respeito a cobrar tributos, o Estado sabe antes de você que você não pagou certas coisas e deveria ter pago, atrasou, você já recebe. Deixa de pagar um IPTU, deixa de pagar um ISS, aí vem a cobrança para você rapidinho, não tem conversa. Aí ele é padrão mundo privado. Padrão mundo privado. Se não pagar um plano de saúde privado, o cara veta. Se você não pagar 2 ou 3, tem lá uma regra que você é excluído do plano. Pois a mesma coisa acontece no Estado. O Estado desenvolveu uma área de excelência, você pode criticar, dizer que deveria ser mais sofisticado e tal, mas para cobrar tributos, para cobrar impostos, ele é um espetáculo. Agora, para fiscalizar o serviço que ele tem que prestar, aí é um desastre. Então, como é que uma faculdade que recebe a autorização para funcionar consegue durante anos operar e depois de anos ela tem nível 1 ou nível 2? Ah não, mas agora a gente vai ter um exame anual para poder avaliar e isso vai acabar. Que bom, mas esse foi o primeiro teste que foi aplicado. Então tem uma turma que se formou numa faculdade nível 1. Você acha justo isso? 13 mil alunos que não podem, segundo o Conselho Federal de Medicina, estava querendo impedir que eles exercessem a medicina. Você acha razoável? O cara estudou na faculdade 6 anos e ele não pode exercer a medicina. Eu até acho que não pode mesmo, sem uma reavaliação, sem um exame, sem reforço profissional, porque eu não quero pagar essa conta. Só que é a sociedade que paga a conta do Banco Master, não fiscalizado, é a sociedade que paga a conta da faculdade nível 1. Porque vai ter um médico solto nível 1 e vai ter um Daniel Vorcaro solto nível 1 também. E isso é um problema. Quer dizer, como é que pode um país que permite que um banco como esse funcione e daí, depois de um tempo, diz, olha, ele está com um problema muito grave. Muito grave. Durante anos ele ficou operando numa faixa de risco muito grande. Tá, e o que vocês fizeram, Estado? Banco Central? Os fundos da REAG, o que vocês fizeram? CVM? Nada. Ah, uma multinha aqui, um negocinho acolá, pode até ter feito uma coisa ou outra, mas fecharam o banco agora, no final do ano. Fecharam a REAG agora. Fecharam o Will Bank agora. 11 milhões de clientes. Quando o Daniel Vorcaro comprou o Will Bank, eram 6 milhões de clientes. Por que entregaram o Will Bank para o Daniel Vorcaro? Né? Entregaram porque ele demonstrou ter as condições. Ah, não, mas ele nos surpreendeu. Bom, então, o nosso sistema, ele depende de alguém que faça uma estrepulia sem surpreender. Aí tudo bem. Sabe criança, quando vai te dar um susto, você viu que ela se escondeu atrás da parede? Aí ela faz bu, e você só de malandro faz, ai meu Deus, só. Mas você viu. Então, não é assim, o Estado não vê. Se ele não vê, ele não tem a estrutura necessária para enxergar. Do contrário, é conivência. Aí nós vamos para o mundo do crime. Mas eu estou partindo do princípio que o Ministério da Educação foi surpreendido pelas faculdades nível 1 e 2. O que é terrível. Porque quando você tem um ato de corrupção, pelo menos resta uma esperança. Você demite o corrupto, prende o corrupto e o sistema sólido funciona bem. Não, você não tem o corrupto para prender, pode até ter, mas você tem um sistema que não é sólido. Isso é mais grave do que quando há corrupção. Porque corrupção é um câncer extirpável, mas quando você tem um sistema ruim, ele não é extirpável, ele tem que passar por uma reforma, uma faxina, uma transformação, que é o que tem que acontecer nas regras do Ministério da Educação, é o que tem que acontecer nas regras do funcionamento do sistema bancário. Aí a gente opera através de certos fetiches. E agora a gente está vivendo o fetiche do Código de Conduta, como se a gente precisasse de mais regras. Claro que a gente precisa ter um comportamento adequado dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas se você fizer uma comparação entre o que seria um código de conduta, como é na Alemanha, como é no Reino Unido, como é nos Estados Unidos, como foi a proposta que a OAB fez agora de São Paulo para o Supremo, e com o que a gente tem de legislação,
Não é 100%, mas é 70%. A legislação em vigor, somando Constituição Federal, o Código de Processo Civil, a lei, o Estatuto da Magistratura, LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura. Se você pegar essa legislação, 70% está lá. Ah, mas faltam umas coisinhas. Faltam umas coisinhas. Mas nada que autorize a estrepulia. Porque, além disso, vamos lembrar que a gente escolhe ministros do Supremo de conduta ilibada com comprovado conhecimento jurídico. Né? Notável, notório, saber jurídico. E conduta ilibada. É o compromisso do presidente da República quando indica um ministro da Suprema Corte. É um compromisso do Senado só colocar para dentro pessoas de conduta ilibada. De forma que a conduta ilibada ela está na base do processo de seleção do ministro. Aí quando você tem que criar um código de conduta, e não é errado criar um código de conduta, mas significa que a gente está passando do limite porque a gente não sabe conviver com a liberdade. A gente não sabe, com orientações. Será mesmo que alguém precisa de um código de conduta para saber que passa de qualquer limite a mulher de um ministro assinar um contrato de 130 milhões de reais? Precisa de código de conduta? Porque se precisa, o código de conduta vai dizer o quê? Que só pode assinar até 50 milhões de reais? Que só pode assinar até 13 milhões de reais? Que nem aquela discussão ridícula dos ministros da Suprema Corte, talvez, uma das discussões mais ridículas da história recente do Supremo Tribunal Federal, foram os ministros discutindo quanto de maconha uma pessoa poderia aportar para ser usuário. E eu não sei se eles usavam conhecimento próprio, familiar, ou se eles foram bebendo na literatura, mas também é ridículo ver os ministros dizendo 40 gramas, 50 gramas, 60 gramas, o que é isso? Quer dizer, é um traficante. Pega, você sabe que você tem o COAF, que fica verificando a movimentação financeira. Se você passar alguma coisa acima de 10 mil reais, cai no COAF. Então tem gente que manda 9.990. Mas se você mandar 10 de 9.990, cai no COAF também. Então o cara pode chegar, esse é um traficante, e ele faz delivery de 60 gramas para consumidores finais. Ele é preso com 60 gramas. Aí é o quê? A legislação diz que a polícia tem o direito de... Tá lá. É preciso admitir que tá lá. Mas é ridícula a cena dos ministros da Suprema Corte discutindo quantas gramas devem ser. Então, quantas gramas de contrato pode uma mulher de ministro assinar? Né? Não, mas parentes não podem. Nenhum código de conduta, nenhum, nem da Alemanha, nem do Reino Unido, nem da Inglaterra, nem da França, nem dos Estados Unidos, falei, Inglaterra e Reino Unido é bom, enfim, nenhum deles proíbe parente de advogar, nenhum. Porque não é razoável. Não é razoável. Você tem o direito de advogar. O que não pode é advogar e o seu marido ou a sua mulher, se for magistrado ou magistrada, decidir. Mas isso já está na legislação brasileira. Não precisa incluir isso no Código de Conduta. É mais escrever de novo aquilo que já se sabe, ou aquilo que eles sabem, nós não sabemos, mas eles é que praticam, sabem que eles não podem fazer. E eles não fazem. Isso eles não fazem. Não tem um caso com a Viviane Barsi que tenha sido relatado pelo Alexandre de Moraes. Não vai fazer isso. Mas e o fato de ser ministro e ter uma mulher assinando um contrato? O fato de ser ministro e ter parentes celebrando contratos comerciais com um banco? Tudo bem. Você não pode punir os parentes de um ministro. Você não pode travar, olha, você só pode ser MEI. Você pode ser MEI. E você só pode fazer serviços pequenos e para pessoas que nunca na vida terão uma ação no Supremo Tribunal Federal, que ninguém sabe como vai funcionar. Mas você não pode ser o relator do cara que negociou. Ah, mas não foi o Daniel Vorcaro, foi o primo do Daniel Vorcaro. Ah, então tá bom. Então deixa do jeito que tá. Aí nós vamos lá, no fetiche, a gente faz um código de conduta. O código de conduta, a Constituição proíbe que ele seja feito de fora para dentro. Proíbe, não pode fazer. O Congresso não pode fazer um código de conduta. Quem tem que fazer é o Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo Tribunal Federal, você acha que vai fazer um texto
que crie transtorno para os ministros ou vai fazer um texto que crie conforto para os ministros? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem uma sociedade, um Estado nível 1 nas faculdades, um Estado que comporta bancos nível 1 e um Estado que comporta um comportamento ético nível 1 de ministros da Suprema Corte no Brasil. Eles podem ser nível 5, mas cabe o nível 1. Então, se cabe o nível 1 de banco, se cabe o nível 1 de faculdade e cabe o nível 1 de comportamento dos ministros, como é que a gente vai sair dessa cilada? Porque a legislação está razoável. Bota um códigozinho de conduta aqui e ali, nesse fetiche do momento, e está razoável. Você já viu que o Fachin mostrou que vai abraçar o capeta, porque ele não vai quebrar louça lá e brigar com os colegas. Ele deu 2 entrevistas, uma para o Estadão e uma para o Globo. Se trocar, pegar do Estadão, colocar no Globo, do Globo do Estadão, tem algumas diferenças aqui e ali, mas basicamente ele disse que ele não vai fazer nada. No que estiver a minha descrição, não me furtarei, não deixarei de fazer. Bom, seria ridículo ele dizer o contrário. O que tiver na minha alçada não vou fazer. Não vou fazer. Esquece, mas não cobra de mim. O presidente da Suprema Corte brasileira não tem poder nenhum. Nenhum. Ele não manda no Gilmar Mendes. Imagina. Ele não manda no Alexandre de Moraes. Não manda em ninguém. Não manda em ninguém. Talvez na casa dele. Não sei. Mas na Suprema Corte ele não manda. Como nenhum mandou. Nem o Barroso, que falava todo bacanão. Não manda nada. Não existe essa figura da minha corte. Não é um sistema presidencialista lá. É um sistema de compadrio. Então, eu faço o que eu quero segundo os meus valores, deixo você fazer o que você quer segundo os seus valores, porque eu também não tenho como impedir. Amanhã você vai ser o presidente, eu vou precisar de um favorzinho seu, e a gente vai trocando. O próximo presidente é o Alexandre de Moraes. Na posse dele estará Fiane Barsi. Óbvio. E todo mundo vai olhar e vai falar, puxa vida, mas e os 130 milhões de reais? E tudo bem, porque não configura, não ficou configurada a Procuradoria-Geral da República, deixou claro, crime. Não tem crime. Se não tem crime, não tem o que investigar. Bom, então, para que código de conduta, né? Se não tem nada de errado. Então, eu acho que a reflexão é assim, temos um Estado nível 1. Não é só, eu dei os exemplos do momento, hein? A gente pode citar vários exemplos de desrespeito dos agentes públicos. Ou você acha razoável que o líder do governo indique para este mesmo Daniel Worcaro o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que não era quando foi indicado, para ser consultor do Master, e o ex-ministro Guido Mantega. Me surpreende. Dizem que o Jacques Wagner é amigo do sócio do Daniel Worcaro. Mas que amigo que indica o Guido Mantega? Eu acho que é mais para dizer, olha, dá um dinheirinho para ele lá, põe ele de consultor, mas por favor, não vai ouvir os conselhos dele. Mas você percebe? É razoável você botar o Guido Mantega, botar o Ricardo Lewandowski, com esse papinho ridículo. Não, ele estava precisando de um conselho jurídico e eu pensei que o Ricardo Lewandowski poderia ajudar. Pelo amor de Deus, né? É uma vergonha um negócio desse. Então é o exemplo do Estado nível 1. Para que cobrar um comportamento mais elevado, né? Mais distante, o Estado do fiscalizado, o Estado do regulado? Para que cobrar isso? Se a gente pode se dar bem aqui. Te arruma aqui uma consultoriazinha bacana, você fica feliz, amanhã você resolve um probleminha para mim também. Não sei o que outros favores Daniel Worcaro pode ter feito. E assim vai. É o Estado nível 1. É o Estado que faz eventos internacionais financiando ministros, né, estruturas ligadas a ministros do Supremo com dinheiro privado de empresas que têm interesse no Supremo Tribunal Federal. Ou você acha que essas empresas têm interesse no debate intelectual de ideias se você tirar white label, tira o nome do promotor e seria o mesmo efeito. O ex-ministro da Justiça, Saulo Ramos, ele dizia, eu dou um parecer,
Um dia ele deu um parecer, conta a lenda que um dia ele deu um parecer, cobrou um certo valor e alguém falou, pô, mas isso aí está muito caro. Ele foi lá na página da assinatura, rasgou o nome dele e falou, tô aqui, é de graça. Né? Interessa o meu nome, não é a opinião que eu tenho, é o meu nome. Você acha que interessa a discussão proporcionada por esses eventos internacionais ou o nominho do ministro que, quando ele põe o nominho dele lá, leva um monte de pessoas? O Alexandre de Moraes, que foi num evento, aliás, patrocinado pelo Banco Master, os eventos do Gilmar Palusa, né? O André Mendonça já está entrando no mundo criando um instituto. É isso. Exemplos do Estado nível 1. Exemplos do Estado nível 1. Que não é bom. Não é bom. Dá para a gente aproveitar esse evento da faculdade e esse evento da Suprema Corte para a gente tentar dar um choque e virar nível 3, né? Dá para a gente buscar nível 4, quem sabe um dia a gente possa ter um nível 5. Tem pedaços do governo que são níveis mais altos, do governo não, do Estado, são níveis mais elevados. Mas esses são estratégicos. São estratégicos. O MEC, desculpa, é a formação de profissionais da melhor, essenciais para o funcionamento do país. E a estabilidade do sistema financeiro é essencial para o país, quer dizer, financiamento do país, do PIB e saúde, né? Educação, direito, é tudo uma coisa só. Eu não sei se você concorda, se você discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Se quiser falar sobre esse assunto, se você acha tem exemplos de Estado nível 1, manda pra gente, 11 999 592 100.